Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é sobre separação de misturas. Sejam bem-vindos! A natureza ela apresenta diversas substâncias importantes, mas a maioria delas estão misturadas, sejam misturas homogêneas ou heterogêneas. E para que nós possamos fazer a separação dessas misturas, nós precisamos conhecer a propriedade dessas substâncias para poder, então, separá-las. Alguns métodos de separação, eles são tão comuns que a gente nem chega a pensar, nossa, estou fazendo um método de separação. Não, chega a ser tão comum que a gente nem pensa que isso é um método da ciência, de quê? De fazer separação de misturas. É tão comum no nosso dia a dia. Vamos conhecer alguns. Nós iremos começar com a separação de misturas heterogêneas, ou seja, misturas que apresentam mais de uma fase. O nosso primeiro exemplo é de catação. Vou fazer o meu almoço, quero cozinhar um feijão. Peguei o saquinho de feijão e percebi que junto com o feijão tem uns milhos perdidos, tem uns pedaços de pedra, preciso separar, senão vou cozinhar tudo junto, não posso. Então vamos para o método de catação. Como que faremos esse método de catação? Vou colocar o feijão ali, pode ser numa bancada, pode ser também numa vasilha, e vou começar a separar esses materiais manualmente, ou seja, com o auxílio da minha mão. Algumas pessoas também podem utilizar pinça nesse método de catação. Então, irei separar, tirar as pedras, tirar os milhos e deixar só o feijão para ser cozido. Esse é um método de catação. Peneiração. Vamos fazer um bolo. Vou peneirar a farinha de trigo. Para quê? Para não ir pedaços maiores, porque às vezes a farinha ela acumula, ela forma grãos maiores, e então para não correr esse risco a gente peneira a farinha. Então esse método de peneiração é usado para separar sólidos constituintes de partículas com dimensões diferentes. Então utilizaremos peneiras para esse método. Método de ventilação. É um método de separação no qual o sólido menos denso é arrastado por uma corrente de ar. Um bom exemplo é a separação das cascas de grãos, de arroz, amendoim torrado. É um método muito utilizado em indústrias. Outro método é a levigação. A água corrente arrasta o componente menos denso e o mais denso deposita-se no fundo do recipiente. É usada, por exemplo, para separar areia e ouro. O método de decantação. Aqui, a separação será de líquidos imiscíveis, ou seja, líquidos que não se misturam, como óleo e água. Então, esse é o método de separação óleo e água. Decantação. Filtração. É um método de separação muito presente no laboratório químico e também no nosso dia a dia. Por exemplo, vou passar um cafezinho. Nesse ato de passar um café, esse ato que nós chamamos de passar um café, na verdade, é filtrar um café, ok? Então, a mistura vai atravessar um filtro poroso, onde o material particulado fica retido, ou seja, nós chamamos de borra de café, ok? Fica retido naquele filtro. Evaporação. É um método de separação de misturas sólido-líquido. Por exemplo, água e sal. Quando nós temos água e sal, ou seja, uma salmoura, esse método é muito utilizado. A água vai evaporar, o que vai restar no fundo do recipiente será o sal. Então, fizemos uma separação sólido-líquido. Centrifugação. Usado para separação de misturas de sólidos e líquidos. A dimensão das partículas sólidas é tão pequena que provoca obstrução dos poros do filtro. Então, não dá de fazer a filtração. Aqui vamos usar a centrifugação. Mas, para isso, precisamos de uma máquina chamada centrífuga, muito presente nos laboratórios. Você vai fazer um exame de sangue, tirou seu sangue, e aí esse sangue vai ficar num tubo de ensaio. Esse tubo vai ficar dentro da centrífuga. Quando ela for ligada, ela vai girar muito rápido. E nesse giro que ela vai dar muito rápido dentro dessa máquina centrífuga, ela vai fazer com que as partes do seu sangue, ou seja, as células sanguíneas, se misturem do plasma
e do sangue, ok? Então, ali vai ter a separação dessas substâncias presentes no sangue. Então, esse é o método de centrifugação. Separação magnética, também chamada de imantação. Imantação vem de ímã. Utiliza-se um ímã para separar alguns sólidos, ok? Por exemplo, a separação do lixo, objetos de metal que serão reciclados. Então, por exemplo, uma empresa, ela quer separar só os objetos de metais lá do lixão. Ela vai utilizar esse processo chamado imantação ou separação magnética. Outro exemplo, eu estou ali querendo separar linha e agulha. O ímã vai atrair as agulhas, ok? Então, é um outro método que eu posso usar tanto no cotidiano quanto em indústrias, por exemplo, de reciclagem. Agora falaremos de separação de misturas homogêneas, ou seja, que apresentam uma única fase. Aqui é um pouquinho mais difícil, né? Destilação simples. Essa forma, o solvente ele é resfriado ou condensado, sendo recolhido em outro frasco. Vai aquecer essa mistura até atingir o ponto de ebulição do solvente. Aqui não existe necessidade de um controle de temperatura, pois o ponto de ebulição do sólido é muito mais elevado que o do solvente. Esse método é usado quando se deseja separar a substância sólida dissolvida do solvente e não se deseja perder este último, como ocorre no processo de evaporação. Como assim? Na evaporação, nós queremos separar o sal da água. Para que a gente consiga, nós perdemos toda a água. Por quê? Porque nós vamos esperar toda a água evaporar para então pegar o sal. Aqui não. Aqui vai ficar tanto o soluto, por exemplo, o sal, quanto o solvente, que no caso seria a água. Fica os dois produtos. Aqui também se trata de uma destilação, mas é uma destilação fracionada, ou seja, primeiro separa uma fase, depois separa a outra. Como assim, professora? Aqui essa destilação fracionada é um nome atribuído a um método de separação dos componentes de uma mistura homogênea formada por líquidos que apresentam diferentes pontos de ebulição. Por exemplo, se eu quisesse separar a água de um vinagre, uma substância homogênea, e eles têm ponto de ebulição diferentes, por isso que nós chamamos de destilação fracionada. Porque primeiro eu faço a destilação de um produto, no caso a água, por exemplo, depois eu faria a do vinagre. Por quê? Porque eles têm tempo de ebulição diferentes. É isso, pessoal. Até a nossa próxima aula.